Olá, um ótimo dia para você. Estamos começando nessa quarta-feira mais um programa Assunto do Dia. Hoje é 4 de abril e, é claro, nós queremos contar com a sua companhia. No programa de hoje a gente vai falar sobre a conjuntivite. Por que esse tema? É muito importante, tem aumentado os casos da doença aqui em Pernambuco e algumas regiões do Brasil. Já já vamos falar sobre esse assunto. E ainda, você vai ficar por dentro das vagas de emprego para hoje. Tem também a enquete do dia para você participar, as notícias da internet sobre o nosso tema. Tudo isso você vai poder conferir ao longo do programa de hoje. E agora falando sobre a nossa temática, os casos de conjuntivite cresceram 351% entre janeiro e março desse ano. Isso em comparação ao mesmo período do ano passado. De acordo com o levantamento da Fundação Altino Ventura, nesse ano a maioria dos casos atendidos são da região metropolitana do Recife. 50% desses atendimentos foram aqui na capital. 16% foram em Jaboatão dos Guararapes e 14% em Olinda, municípios que também estão com índices altos. Por isso essa preocupação toda. Existe alguma maneira de se prevenir? Nossos convidados vão responder a estas e outras perguntas importantes sobre o tema. Já está aqui conosco o Dr. Wagner Lira, que é oftalmologista do Instituto de Olhos Fernando Ventura e especialista em transplante de córnea e catarata. Além dele, a doutora Catarina Ventura, que também é oftalmologista, especialista em córnea, cirurgia refrativa e lente de contato. Ela é diretora do Instituto de Olhos Fernando Ventura e vai participar conosco aqui. Antes de começarmos a aprender mais com eles, vamos conferir uma matéria feita pelo repórter Gedson Pontes. A Fundação Altino Ventura é a única emergência oftalmológica de Pernambuco a atender pelo SUS. Por isso a emergência é sempre assim, lotada. Cerca de 40% dos casos são diagnosticados como conjuntivite. Vanessa pegou a doença com o filho. Ele pegou na escola, eu acredito, né? Mas lá disseram que ele não tinha ninguém. Aí, quando ele chegou em casa da escola, ele chegou com o olho vermelho. Aí no outro dia estavam os dois olhos vermelhos. Aí eu acabei pegando. E olha que eu nem tive muito contato com ele. Meu esposo teve mais contato e não pegou. É comum várias pessoas que moram em uma mesma casa pegarem a doença. Na casa de Luciene, por exemplo, pegou ela e as duas filhas, de 7 e 12 anos. Meu neto tava, aí eu trouxe pra cá. Aí quando cheguei em casa, aí a pequena tava. Aí quando foi sábado, ela pegou Franciele e depois eu peguei também. Os casos de conjuntivite aumentaram 351% no estado em comparação com o primeiro trimestre do ano passado. A Fundação Altino Ventura já atendeu 11.868 pessoas com a doença só este ano. Ano passado, no mesmo período, foram registrados 2.629 casos. Todo ano, após Carnaval e início das aulas, a gente observa esse aumento dos quadros de conjuntivite, por conta da aglomeração dos quadros, a aglomeração de pessoas, a aglomeração na escola, volta às aulas. Então é mais comum você também ter outras viroses que podem levar à conjuntivite. Mas realmente a gente observou esse ano que teve um aumento acima da média em comparação ao ano passado. Valmir é uma das pessoas que todo ano, neste mesmo período, pega a doença. É a segunda ou a terceira vez. Esse ano já é a terceira vez que eu pego. A semana retrasada eu estive aqui. Estou retornando de novo. Segundo a Fundação, ainda não se pode afirmar se estamos diante de uma epidemia ou de um surto, mas os cuidados devem ser redobrados. Não tocar a mão nos olhos, você evitar colocar a mão no olho e pegar nas coisas de uso comum em casa, controle remoto, computador, toalha de rosto, é uma coisa que é importante você não compartilhar. Então tem que estar a mão limpa, maçaneta, então você tem que tomar muito cuidado quando você coça o olho, sem querer se coçar o olho, você tiver conjuntivite, de imediato você tem que procurar e lavar a mão. A contaminação é muito fácil. Tem que ter muito cuidado também, porque às vezes os pacientes chegam usando os colírios que outras pessoas em casa usaram. Então, cada quadro de conjuntivite, por mais que às vezes os sintomas eles sejam parecidos, não necessariamente ele vai ser um quadro exatamente igual que vai necessitar o mesmo tipo de tratamento. Já tivemos algumas dicas boas aí, né? Na matéria do Gedson Pontes, é claro que a gente vai ter esclarecimentos maiores aqui com nossos convidados durante o programa de hoje. E a sua participação é de extrema importância. Hoje, na nossa enquete, a gente quer saber o seguinte: você lava as mãos com frequência para evitar a conjuntivite? Você faz isso? Responde pra gente, você pode ligar 3424-1547 ou você pode acessar a nossa fanpage facebook.com/assunto do dia e também estou com o WhatsApp aqui para você mandar sua mensagem, sua participação, sua pergunta, o seu comentário. 99209-4819. É muito importante que você esteja com a gente no programa de hoje.
Vamos iniciar a participação dos nossos convidados aqui, primeiramente entendendo o que causa a conjuntivite, né? Na matéria a gente viu, o senhor lá teve já 3 vezes durante esse ano, a gente está no ano começando ainda e ele já teve 3 vezes. É muito preocupante essa situação e aí a gente aprendendo a se prevenir, aprendendo o que é que causa a conjuntivite, fica mais fácil da gente evitar ter esse problema. Eu quero primeiro, Dr. Wagner Lira, agradecer a sua participação aqui, em nome de toda a produção, muito obrigado, é um prazer recebê-lo. Prazer é todo meu, mais uma vez aqui, junto com minha querida amiga competente Catarina Ventura e me colocar sempre à disposição, que acho que é um programa que impacta na vida dos ouvintes e a gente sempre que pode estar contribuindo de forma positiva é bom. Então sempre terei prazer em estar aqui com vocês. Doutora Catarina, também é um prazer recebê-la aqui, viu? Obrigada pelo convite, né? E estar dividindo aqui com meu mestre, né? Foi ele que me ensinou aí, pegou na mão aí em alguns procedimentos aí lá na Fundação Altino Ventura, quando eu era residente. Que bom, né? Vamos acompanhar uma verdadeira palestra aqui com os convidados, né? Doutor Wagner, iniciando, o que é a conjuntivite, o que causa, primeiramente, para a gente entender? São 2 tipos, né? Tem viral e bacteriana. Existem outros tipos também? O tema conjuntivite, o termo, é relacionado à inflamação da conjuntiva, que é uma membrana transparente. A gente vai ter a oportunidade de falar um pouco de anatomia para deixar, para clarear o pensamento dos ouvintes em casa, dos telespectadores. E é um termo, é bom você ter falado isso, porque conjuntivite é um termo amplo, que envolve vários agentes causais. O mais frequente, obviamente, é a conjuntivite viral, mas a gente parte do espectro desde o recém-nascido, com as conjuntivites neonatais, que é um problema no nosso meio de saúde pública, porque a criança é contaminada no canal de parto. Então, num país que a gente tem um acesso ao pré-natal muitas vezes precário, a infecção existe no canal de parto da mulher e muitas vezes não é diagnosticada, e quem sofre é a criança, pegando esse germe que não só vai para o olho, como pode ir para outras partes do corpo, colocando até a criança em risco de morte. E parte para também as conjuntivites alérgicas, que são muito frequentes no nosso meio, as conjuntivites virais, as bacterianas, existem as causadas por produtos químicos, como a Catarina bem, a gente estava conversando, causadas por produtos químicos, como lente de contato, ela vai abordar muito bem isso aí. Então o assunto é bem amplo. O termo conjuntivite a gente associa muito a mais comum, que é a viral, mas o termo conjuntivite é uma inflamação, toda e qualquer inflamação da conjuntiva, que é uma membrana que envolve não só a parte anterior do olho, como as pálpebras. Por isso que é tão comum aquele edema, aquele inchaço na pálpebra, porque ela atapeta, vamos dizer assim, ela recobre a pálpebra na sua face interna. E, doutora Catarina, qual que seria a diferença da conjuntivite viral para a bacteriana? Tem uma que é mais grave do que a outra ou são parecidas? A bacteriana ela vai ser mais grave, né? Dependendo da bactéria que acomete o olho. Né? Existem bactérias mais agressivas que podem, em questão de dias, perfurar o olho e a pessoa perder o olho, tá? Que é por exemplo, a gonorreia, né? Do neonatal, principalmente. E aí o tratamento eu acho que tem que ser mais agressivo, tá? A viral, ela é mais amena, tá? Então, até os sintomas, inicialmente, elas podem se confundir, mas a gente trata inicialmente como uma viral, porque é mais de lacrimejamento, é mais sensação de corpo estranho, um olho nem tão vermelho, um olho que só suja quando você acorda, tá? Não é aquele que suja o dia todo. Se é aquele que suja o dia todo, né, aquela secreção o dia todo, é mais provável que seja bacteriana. Se não suja, só mais lacrimejamento, é mais provável que seja viral. Realmente, o diagnóstico fidedigno a gente só teria se fosse feita uma cultura, né, a pesquisa do agente, que não é feito de rotina devido a essa quantidade que existe, tá? Mas, voltando aos tipos, né, de conjuntivite também, nem toda conjuntivite ela é transmissível, né? Então, olho vermelho é uma conjuntivite, tá? Então, aí a gente tem que ver o que é o olho vermelho. Né? Pode ser até um olho seco, que dê uma conjuntivite, a inflamação da conjuntiva. Então, assim, por isso a presença do médico, né, para o diagnóstico, e não ficar aí se automedicando, né? Que às vezes você mascara um diagnóstico e dificulta o tratamento. Quando a gente tem uma doença como a conjuntivite, que como a gente mostrou aí os dados, muito comum, né? As pessoas têm um certo conhecimento acerca da doença, sabem, conhecem muita gente que já teve, termina sendo muito comum a automedicação. Tá conjuntivite, eu usei um colírio assim, assado. Usa também. Isso aí é errado, né? Totalmente errado. Totalmente.
Chega a ser um problema de saúde pública. Mas né? é bem comum esse empréstimo, né? Me passaram esse colírio aqui, é só uma gotinha, não vai fazer mal, né? Mas dependendo do que ele tiver, pode fazer mal sim, tá? Então existem, não é porque o colírio é um frasquinho branco pequeno que são iguais, a substância seja igual, né? Existe desde o lubrificante até um corticoide antibiótico, colírio de glaucoma, então assim, o paciente leigo, ele provavelmente não vai saber diferenciar o que é que tem ali dentro. Então, realmente, só o médico para poder orientar. Agora, no caso de uma pessoa que, por exemplo, ela já teve a conjuntivite e usou, foi acompanhada por um oftalmologista e foi indicado que ela que ela utilizasse determinado colírio. Ela pega mais uma vez, ela pode utilizar esse mesmo ou deve realmente fazer uma nova consulta? Deve ser feito isso também, né? Isso é importantíssimo porque você abordou 2 temas aí. Primeiro, a automedicação, porque a maioria das conjuntivites virais, elas são autolimitadas, a grande maioria. Causa aquele sofrimento, edema, dor, mas passa aquela turbulência e depois vem a calmaria. Algumas medicações mal indicadas, elas podem fazer com que a conjuntivite cronifique e, o pior ainda, apareçam complicações, por exemplo, com o uso de corticoide inadvertido durante muito tempo, que alguns colírios têm na composição corticoide. Então, isso é um aspecto importantíssimo. E a recontaminação, quando a gente fala em prevenção, a gente fala em prevenção de contaminação entre as pessoas, os indivíduos, e entre o próprio indivíduo. Ou seja, a gente pede para que troque a fronha frequente, porque é comum acontecer a recontaminação. Então, alguns cuidados visam você diminuir o risco de contaminação entre as pessoas ou entre o próprio paciente. Agora, é bom lembrar que, como a Catarina disse, às vezes o olho vermelho ele tem outro componente, outro diagnóstico em períodos próximos. Nada impede que o paciente tenha uma conjuntivite, ele desenvolva um quadro, por exemplo, de glaucoma agudo, com o olho vermelho, lacrimejando, que pode botar a visão dele em risco. Então, eu sei que o acesso muitas vezes é difícil, mas o autodiagnóstico também é outro problema, porque às vezes a conjuntivite pode estar mascarando um quadro mais grave por trás, ou alguns diagnósticos diferenciais, como por exemplo o corpo estranho. Por exemplo, paciente que anda de moto, às vezes ele cai um corpo estranho metálico, dá lacrimejamento, vermelhidão, e ele pode estar achando que está com uma conjuntivite. Então, sempre o ideal realmente é que ele procure um profissional da área, né? A gente tem artifícios hoje no exame clínico, não precisa de exames... Algumas vezes a gente lança mão de exames mais específicos, mas num bom exame clínico, com alguns corantes, a gente consegue identificar a causa da inflamação ocular. Isso julgando que essa vermelhidão no olho vai ser um pouco mais duradoura, né? Porque às vezes, pouco tempo, o olho já volta ao normal, né? Para a pessoa, o olho ficou vermelho, não tem que ir no médico, né? É bem importante, principalmente nesse surto, né, que está, né, com uma fundação, a única emergência do Estado, então termina que tem uma concentração muito grande de pessoas. Então tá ali pessoas que realmente tá com um quadro grave, tá? E tem pessoas que tá só com o olho ardendo. E vão lá e saem com conjuntivite. Entendo. Certo? Então assim, você termina se expondo, você não tá com nada, tá só com um incômodo leve, você termina se expondo. Pô, então espera 1 ou 2 dias para ver se esse incômodo vai passar. Sim. Certo? Do que você se expor diante de uma emergência realmente contaminada, porque uma maçaneta de porta, uma caneta, a porta de vidro que você empurra, isso aí você está se contaminando. Se você não tem um cuidado, né, de lavagem de mãos. Diante da quantidade de pessoas que são atendidas diariamente ali, é impossível ter um controle de limpeza e desinfecção de todo mundo que entra e sai. Né? Então, a pessoa tem que ter o autocontrole. Né? Então, fica difícil o serviço ter essa limpeza. Né? Rapaz, eu até pensei agora, né, para vocês, oftalmologistas, que estão atendendo esse público diariamente sempre, esse cuidado de lavar as mãos e tudo mais é ainda maior, né? Porque vocês podem, inclusive, se contaminar. Né? Isso é um cuidado que não é só que parte da nossa vontade, não. Isso é estabelecido pela Anvisa. Você tem que ter o controle absoluto do seu ambiente de trabalho. Então, em consultórios que seguem essa normatização, é obrigatório entre um paciente e outro. O ideal é que eles fiquem esperando em lugares separados e depois do atendimento que façam uma desinfecção com álcool. A gente usa álcool absoluto, também pode ser usado álcool 70%, em todo o ambiente onde o paciente passou. Às vezes causa algum constrangimento, né? Obviamente o paciente está lá achando que... Sim. Mas isso faz parte, o paciente tem que entender. A gente até comunica que tem que ser limpada a maçaneta, a cadeira onde ele está, a lâmpada de fenda, que é aquele aparelho onde ele encosta, porque a gente também não é justo que ele tenha um problema e todo mundo que está naquele dia no atendimento saia com aquele problema. Alguns pacientes realmente não gostam, reclamam, então a gente procura usar a psicologia, né, dar um tempo entre, às vezes até a saída dele, mas é obrigatório
Porque existe, é muito comum a contaminação entre os pacientes no consultório oftalmológico, né? Aí o famoso, como a Catarina falou, chega com um problema e sai com 2. Né? O paciente chega para resolver um problema e sai com 2. E às vezes relacionar, como a mãe ali falou, a data exata de quando foi, porque às vezes vai para o colégio e volta com o olho vermelho, ela acha que foi de imediato. Mas tem que lembrar que a incubação ela pode durar até uma semana. A média é de 5 dias, mas pode ser de 3 a 7 dias a incubação. Então, às vezes, foi uma piscina que a criança tomou, brincou, se divertiu uma semana atrás e vem desenvolver, o vírus fica incubado e vem desenvolver conjuntivite uma semana depois. Mas a gente tem aquele pensamento imediatista, né? Acha que tudo tem a causa imediata. Então a gente tinha feito um trabalho em São Paulo na residência, a gente colocava em superfície plástica a secreção de conjuntivite e o vírus, por incrível que pareça, ele ficava viável no local durante 20 dias. A gente ficou surpreso, porque não tinha matéria orgânica para ele se alimentar ali, era uma superfície de plástico ou de vidro. Então, daí a importância, como a Catarina falou, da prevenção. Nesse período é bom lavar a mão frequente. Se puder andar com um antisséptico, com um álcool, para sempre que andar de ônibus, quem usa o coletivo. Porque uma pessoa, há dias atrás, tocou naquelas barras de sustentação, ela pode deixar o vírus ali viável durante dias. Aí é que está o grande problema e o problema crescente e que a contaminação vai aumentando a cada ano por conta disso, porque realmente o contágio é muito grande. Agora, o que explica esse contágio tão fácil, tão forte assim, né? É difícil uma pessoa numa casa ter conjuntivite e as outras demais também acabarem não sendo acometidas da doença também. Por que é tão contagiosa assim? Na verdade, o contágio da conjuntivite é pelas mãos, certo? Então, assim, como ele falou, muitas vezes está transmitindo antes de ter sintomas. Então, a pessoa está ali frequentando o shopping, está no carnaval. Então, no carnaval você não está pensando em nada, está só pensando em brincar. Está no shopping, escada rolante, você está ali com a mão apoiado, corrimão, porta de banheiro e não lavou a mão. Enfim, você não se cuidou, você não se preveniu. Então, por isso que a prevenção tem que vir da pessoa. Tá? Então, assim, você tem que pensar na frente. Então, uma semana depois que você desenvolve a conjuntivite, onde foi? Ninguém sabe. Então, essa recontaminação, então, provavelmente em casa, né, muito frequente as crianças. Eu agora estava com 2 filhinhos do meu filho, pegou o pai, ainda tem a mãe e um bebê. Então, eu fiz, separa os brinquedos que fulaninho está brincando. Né? Diminui a quantidade de brinquedos e que sejam laváveis. Você vai trocando e vai lavando. Certo? Então, por enquanto, estão só os 3 da família. Mas é muito frequente em casa, principalmente com crianças, porque as crianças elas não têm o controle de onde pega. Com os adultos eu acho que é mais fácil, porque o adulto vai ter um controle melhor. Exato. E vai ter uma higiene. Com a criança fica mais difícil. Então, o adulto pegar é porque não sabe exatamente onde a criança passou a mão. Tá? Se não tiver criança em casa, é mais fácil esse controle. Então, por isso, se afastar do trabalho. Por quê? Porque não necessariamente a pessoa tem que ficar fechada. Não pega pelo ar, mas pega pelo que você pegou. Então, aqui, as câmeras e tal. Então, você pegar no tablet, outra pessoa pegar, e você não ter limpado, então, isso é uma contaminação. Porque é um material de uso coletivo. Se você tivesse uma coisa que fosse só sua, ninguém fosse tocar, você poderia trabalhar normalmente. A sua caneta, a sua mesa, né? Você no final do dia ia limpar, ninguém ia pegar lá. Mas quando é um ambiente coletivo, isso se torna praticamente impossível, né? Não haver a disseminação, que é o pegar. Né? Hoje em dia, nas empresas, assim, de uma forma geral, quando dizem que alguém está com conjuntivite, o povo até se assusta, né? Parece que transmite pelo ar, né? Agora, é interessante que locais onde existe muita aglomeração, é bom ser evitado também. E por conta disso, as pessoas pensam que essa transmissão não é feita pelas mãos ou qualquer coisa. Acho que você chegar muito perto de uma pessoa com conjuntivite, você vai pegar também. Isso é possível? Não. Ou só no caso, por exemplo, os cinegrafistas aqui que colocam o olho no visor para levar essas imagens até você. Se eu for lá e colocar o olho nesse visor, eu corro o risco também de pegar conjuntivite? Sem dúvida. O contato direto é a principal causa, como a Catarina falou, o contato com secreção contaminada. Existem alguns tipos de vírus mais brandos que algumas vezes são transmitidos pela respiração, por via respiratória, que são vírus mais brandos que causam um quadro de febre em crianças com uma conjuntivite bem leve. Isso não chega a ser um problema, né? Mas a conjuntivite viral típica, aquela que dá vermelhidão, sensação de corpo estranho, um termo mais apropriado talvez fosse até ceratoconjuntivite, porque é muito comum o comprometimento da córnea.
E é isso que dá a visão um pouco embaçada, aquela sensação de ardência, que às vezes fica bem insuportável. E essa conjuntivite mais grave, que normalmente o vírus é o adenovírus, ela realmente é causada pelo contato com secreção contaminada, o contato direto, né? Só que é difícil, você às vezes pega, toca na pessoa, a pessoa passa ali, coça o olho, então você tem um controle absoluto, principalmente nos grandes conglomerados, é difícil. E por isso que é tão comum no verão, porque tem aquele conglomerado, né? O vírus fica viável em piscinas, então é muito comum em clubes, assim, ter um surto, algumas vezes muita gente tem, pela contaminação da piscina, que é um problema, né? Mesmo com água clorada ou ozonizada, o vírus ele pode ficar viável lá. Então, a aglomeração populacional, que acontece muito no verão e nas férias, por isso que é tão comum nesse período aí de fevereiro, porque vem depois de carnaval, depois de férias, onde as pessoas realmente estão em contato mais próximo, e esse vírus ele vai se multiplicando de forma exponencial, né? Um que passa para 3, que passa para 9, então por isso que chega a ser realmente um problema de saúde pública, porque algumas vezes a conjuntivite pode durar até um mês, né? Pode ser de 7 dias a 15 dias, mas dependendo do caso ela pode durar até um mês. Então chega a ser um problema porque muita gente vai ficar afastada do trabalho, o país pode produzir, diminui a produção, né? A produtividade do indivíduo em vida ativa, profissional. Vamos falar mais sobre esse tema de hoje, trazendo muita informação bacana para você no próximo bloco. Você que está chegando agora acompanhando o assunto do dia, a gente está falando sobre conjuntivite. Vamos agora conferir o que é notícia na internet sobre o tema com as informações de Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Guilherme, um ótimo dia para vocês que estão nos acompanhando. A informação de hoje está no G1. Mas que triplicam contágios por conjuntivite nos 3 primeiros meses de 2018 em Pernambuco. No ano passado foram 2.629 casos da doença. Neste ano, já são mais de 11.800 casos de conjuntivite aqui em Pernambuco. Levando em consideração o mesmo período do ano anterior, isso representa um aumento de 351%. De acordo com a Fundação Altino Ventura, a única emergência pública de olhos no Nordeste, é comum o aumento de casos nesta época do ano. O oftalmologista Caio Esposito explicou que a conjuntivite pode ser viral ou bacteriana e que para prevenir é necessário lavar bem as mãos, evitar coçar os olhos e em caso de infecção é importante separar itens de higiene pessoal. Agora a gente volta ao estúdio para falar mais sobre esse assunto. Voltamos com você, Guilherme. Obrigado, Tânia, pelas informações, sempre monitorando aí, né, na internet. Olha, é importante a gente ressaltar o seguinte, né? A gente falou aqui, inclusive o Dr. Wagner falou sobre questões de anatomia, que esclarecer para a gente. Então nós vamos utilizar aqui o nosso videoaula para trazer para a gente essas informações aqui, ó. Já estou com o Dr. Wagner aqui e vai trazer algumas imagens, explicar para a gente mais ou menos aí, para a gente entender melhor a questão da conjuntivite. Bom, de forma didática, esse é um olho esquemático em um exame normal. Essa iluminação aqui é a iluminação da lâmpada de fenda, que é o aparelho que a gente ilumina toda a superfície. Que nós temos os cílios e a conjuntiva é uma membrana que reveste toda essa parte branca, que é a esclera, que é chamado branco do olho. Obviamente, por questões óbvias, ela não recobre o olho, senão a gente estaria a córnea, senão a gente viria embaçado. Tá? E aí ela entra pela pálpebra e, feito um tapete, ela tapeta a parte interna da pálpebra. Tá certo? Pode passar a próxima imagem. Então aqui a gente está vendo uma imagem de perfil. Então aquela mesma conjuntiva que recobre, que é a parte, ela está destacada em verde aqui, ela vem, forma um fundo de saco aqui e reveste a parte interna da pálpebra. Tá? E aqui é o perfil da pálpebra com os cílios. Tá? Aqui é outra parte da anatomia, aqui o cristalino onde dá a catarata, a córnea e a íris que define a cor dos olhos, dos nossos olhos. É o próximo. Bom, essa imagem aqui é mostrando, num caso de conjuntivite, os vasos aqui dilatados, você vê que o olho fica vermelho. Tá? A conjuntiva ela forma um edema. Isso tem implicação também na forma como a gente vai usar o tipo de colírio, porque se for um colírio muito fluido, como a lágrima ela não se acomoda, acaba ela escorrendo, está mostrando uma gotinha escorrendo. Então é interessante que algumas vezes a gente passa, em casos de conjuntivite, um lubrificante mais espesso para que ele possa se acomodar
e proteger os olhos. Tá? Entendo. A próxima imagem. E aqui o perfil, para a gente entender que antes de chegar na cor do olho, a gente tem a córnea, que é uma espécie de vidro de relógio do olho, que também, nas conjuntivites, se ela for acometida, ela causa uma baixa de visão por questão óbvia, que a luz, antes de entrar no olho pela pupila, ele passa pela córnea, que é o vidro de relógio do olho. Só um detalhe, doutor. Ela tem um afundamento aqui para chegar na íris, porque ela não, como o senhor falou, ela não ela existe uma câmera, frente. Né, um espaço. Você tem da mesma forma, entre o mostrador e o vidro de relógio tem um espaço. Então esse espaço é chamado de câmara anterior e a córnea está exatamente na primeira estrutura ocular, depois da lágrima, que protege o olho na parte da frente, é chamada córnea. Então a gente não percebe, a gente acha que a primeira estrutura é o que dá a cor, porque a gente não percebe a córnea porque ela é totalmente transparente para poder a gente ver com nitidez. Entendo. Doutora Catarina, interessante aqui, a gente vendo essa imagem aqui, o que a gente percebe é o seguinte, né? Se tratando do olho, isso é uma coisa até clara, mas quando a gente vê a imagem a gente para refletir, a gente tem membranas aí, partes muito frágeis, eu poderia dizer assim. Sim. A lente de contato entrando em contato com o nosso olho é uma coisa que, é claro, é natural hoje em dia, muitas pessoas utilizam, mas deve-se ter todo um cuidado. É possível que por causa do mau uso a pessoa tenha problema de conjuntivite ou outro problema de visão também? Sim, porque a lente de contato ela é um corpo estranho, né, um plástico, que ela vai se acomodar aí nessa córnea, tá? Então, por ser um corpo estranho, ela, por melhor que seja a lente, né, do desenvolvimento tecnológico que já existe, diminui um pouco a oxigenação da córnea. Então, tem que seguir recomendações do fabricante, do tempo de uso de cada lente, né? Então, existem lentes que você pode usar por um mês, tirando todo dia para dormir. Existem lentes quinzenais, tá? Tem que descartar a cada 15 dias. O problema é que o paciente, às vezes, coloca no olho e diz, tá tão bem que vai deixando um mês, 2, então isso aí já vai trazendo algum prejuízo. O outro fator também é o tempo de uso diário, então é de 10 a 14 horas. Tem paciente que dormem com a lente, né? Então passa aí 24, 48 horas sem tirar a lente do olho, sem higienizar. Existe o produto de limpeza específico, tá? Então isso você pode ter o que a gente chama de uma conjuntivite alérgica, tá? Pelo produto, né? Você pode ter alergia ao produto, infelizmente. Aí a gente tem que trocar o produto ou a marca da lente, também pode ter alergia à marca da lente. Ou pode ter uma conjuntivite química, também por causa dos produtos que acontecem. Dependendo do mau uso da lente, né, às vezes na manipulação, às vezes na retirada da lente sem uma higienização, se não lava as mãos para tirar a lente, você tirou com a mão suja, está ali diretamente em contato com o olho. Então você pode daí transmitir uma conjuntivite pela falta de higiene. Ou às vezes você, quando pinça para tirar a lente, né, você faz uma pinçazinha para tirar a lente, você pode causar uma abrasão na córnea, que é a primeira camada da córnea, que você, como ela está tão coladinha na córnea, a lente, você quando puxa faz uma força maior e você pode ter essa descamação. E daí pode evoluir numa úlcera, né, se infectar, uma úlcera infecciosa, e aí vem todas as outras complicações. Então, o ideal é você seguir as recomendações médicas e não pegar aí numa ótica, né, comprar a lente, tá aqui meu grau, me dá a lente, como se fosse um produto simples, tem que né, ter um comercial. Né? Devido, tem que ter um acompanhamento, tem que ter a adaptação, porque a lente pode ficar apertada, pode ficar frouxa, isso também causa outras complicações no olho, né? Então precisa dessa adaptação. A lente vai estar em contato com essa parte toda aqui, né? E quando a pessoa está com conjuntivite, vai poder usar uma lente de contato, doutor? Ou não vai poder usar? Não. Não vai? Não. E de preferência, se pegou a conjuntivite e estava em uso de lente, aquela lente tem que ser jogada fora. Seja ela descartável ou anual, né? Então, realmente ela tem que ser jogada fora. Porque ali o vírus pode estar, o vírus ou a bactéria pode estar lá, né? Incubada. Tanto é que a gente não recomenda, por exemplo, para a piscina. A piscina e mar, eles são bastante contaminados. Então, existem protozoários, né, que o mais grave que a gente tem é a Acanthameba, e que eles são micro-organismos que ficam em água de piscina, água de torneira. Então, ainda existem práticas de pessoas que lavam lente com água de torneira. Então, eles ficam lá guardados na lente e ele pode se desenvolver e você pode realmente vir a causar uma úlcera grave, precisar de transplante de córnea. Então, no caso de praticantes de esportes ou aquáticos ou praia, piscina, a gente recomenda lentes de contato que são de usos diários. Então, você vai usar para aquela ocasião, vai chegar em casa, tirar e jogar fora.
né? Existem as lentes de descartes diários também, para que aquela lente que você vai usar durante o mês inteiro não seja contaminada, né? E que você não esteja percebendo. Importante ter acesso a essas opções, né? Chega até a ser inconcebível, que a gente sempre comenta, a gente para comprar um sapato, testa, né? Para botar um blazer, testa. E para botar uma lente de contato, qualquer uma vai para o olho. Então, infelizmente, algumas unidades fazem esse tipo de venda sem adaptação, mas realmente é temerário, porque pode levar a úlcera de córnea, perfuração ocular, inclusive perda do globo ocular. A verdade é essa. Então, procurar sempre um profissional que seja especialista em lente de contato, porque tem as variações pequenas que é imperceptível para o paciente, mas para o profissional ele sabe se ela está bem ajustada, se está frouxa, se está juntando secreção. Então, isso realmente é um problema também de saúde pública. Olha, a gente quer muito a sua participação na enquete de hoje, né? Você também pode mandar perguntas via WhatsApp. Lembra que a gente perguntou, né? Você lava as mãos com frequência para evitar a conjuntivite? Você pode ligar para o telefone 3424-1547 e também pode responder na nossa fanpage facebook.com/assunto do dia. Nosso WhatsApp 99209-4819. Tá bom, gente? A gente quer muito a sua participação aqui. Vamos continuar utilizando o nosso vídeo agora para um momento muito importante do programa, porque a gente tem muita informação aqui, quando é passada pela doutora Catarina, pelo doutor Wagner, a gente fica tranquilo. Mas tem muita coisa que às vezes é um amigo que comenta, muitas vezes é aquele vizinho que chega lá e traz uma informação e a gente não sabe se é mito ou se é verdade. E eles vão nos ajudar agora nesse quadro. Traz pra gente, produção, a primeira tela aqui pra gente ver se é mito ou verdade. Receitas caseiras como moeda no olho e leite materno ajudam? Isso é mito ou é verdade? Isso é um mito. A moeda, normalmente a moeda é muito contaminada, né? Porque passa de mão em mão. E é comum a conjuntivite viral, como a gente perde a proteção natural com descamação celular, você tem uma complicação que é a infecção bacteriana em cima da viral. Então, a utilização de moeda é totalmente contraindicado. O leite materno ele tem algum benefício em alguns casos, porque tem os anticorpos maternos, mas aí entra também a questão da higienização do leite. Porque todo produto que é usado como colírio, ele passa por um processo de esterilização. O pH, então a aceitação do olho para o colírio é uma coisa. Para o leite materno, também é muito comum a contaminação do leite. Então é difícil você, na condução do leite até o olho da criança, que geralmente algumas mães usam em criança recém-nascida, você não ter nenhuma contaminação. Então realmente também não é aconselhável. Dizem muito também que é necessário lavar o olho sempre com água gelada. Isso faz alguma diferença? É porque a água gelada traz um conforto, tá? Então eu recomendo sim, né, água filtrada gelada, porque os pacientes eles têm aquele mito ou verdade de soro fisiológico. Então eu tenho mais receio do soro fisiológico, porque se ele compra aquela garrafa grande, então deixa ali aberta por muito tempo, ele vai se contaminar. Então a água filtrada, eu sei que está ali limpa, né, está filtrada na sua casa geladinha, eu boto uma pedra de gelo, ou então a compressa com gelo, enrola num pano, né, protege a pálpebra para não colocar o gelo direto. Então isso traz um conforto, não é tratamento, é um paliativo, né, porque a conjuntivite viral realmente ela tem que levar aquele tempo, né, do vírus terminar, mas é conforto apenas. Não é questão de que vá curar a pessoa, não. Né? Vamos para a próxima tela, produção? Existem diferentes tipos de conjuntivite. Isso a gente já viu que é verdade, né? E é por isso que é importante, inclusive, a pessoa sempre buscar o profissional, né? Isso, né? Existe a viral, a bacteriana, a fúngica, medicamentosa, alérgica, né? Então, existem vários tipos. Uma infinidade de tipos. O mais comum é a viral. Qual seria o outro tipo? Seria a bacteriana? Fúngica, por exemplo, a doutora citou agora, eu nunca tinha escutado falar. Geralmente são pacientes imunocomprometidos, pacientes portadores de doenças graves, sanguíneas, leucemia, que baixa a imunidade, síndrome da imunodeficiência adquirida. E em alguns casos também o uso de corticoide crônico, porque o corticoide ele é uma medicação muito boa quando bem indicada, mas pode se tornar um veneno quando mal indicada. Então pode causar catarata, glaucoma. E uma das complicações previstas do uso do corticoide, que a gente chama de inadvertido, que é em doses inadequadas durante muito tempo, é o fungo que está ali de maneira comensal, vamos dizer assim, morando sem causar mal ao indivíduo, ele passa a ser patológico e causa uma doença ocular. Realmente a conjuntivite fúngica é rara, mas é possível de acontecer. Mas assim, entre as grandes tipos de conjuntivite, as mais incidentes, mais frequentes e prevalentes,
a gente botaria a conjuntivite viral muito à frente de todas, principalmente a adenoviral. E depois viria as conjuntivites alérgicas, para depois chegar nas bacterianas. Então, a conjuntivite alérgica é um problema também frequente, recorrente, né? Paciente, em geral, tem rinite, tem asma, e apresenta também associado, como ele tem a chamada atopia, que é um quadro de alergia do corpo como um todo, o olho muitas vezes entra nesse espectro aí de apresentação das alergias. O senhor falou acerca do corticoide, né? Que tipo de doença, geralmente, a pessoa faz o tratamento à base desse medicamento para poder ter algum problema, assim, que possa gerar algum problema em relação à vista também? Eu não entendi. O tipo de doença que ela é usada? Quando é que essa medicação é utilizada? Com que frequência? Com em que tipo muita de frequência. Por exemplo, a conjuntivite viral, como muita gente aqui que está ouvindo sabe que a gente está falando, ela complicar com membranas na pálpebra. Então, o exame detalhado no paciente com conjuntivite inclui a eversão da pálpebra, que é aquela que a gente fazia quando era criança, e para poder pesquisar essa membrana. Então, uma vez estabelecida essa membrana, se retira a membrana no consultório e tem uma indicação formal de usar corticoide na dose adequada. Tá certo? Mas isso é em alguns casos restritos, não quer dizer que toda conjuntivite vai usar corticoide. Né? Mas, assim, formação de membranas é uma complicação importante e uma indicação de corticoide. E se essa membrana não for tirada, ela pode causar uma aderência entre a pálpebra e o olho, que é o chamado simbléfaro. Então, quando existe a membrana, que é chamada, na verdade, pseudomembrana inflamatória, que pode vir acompanhando a conjuntivite, a indicação do corticoide é formal. Mas tem um tipo de corticoide específico, o período exato, porque entre a medicação e o veneno, a gente diz sempre isso, o que vai mudar é a dosagem e o tempo. Então, o corticoide durante muito tempo ele pode causar glaucoma, catarata e com todas as suas complicações possíveis. Né? Muito importante a orientação, né? A produção informando aqui que a Maria do Carmo da Torre, né, está acompanhando aí, assistindo. A gente manda um forte abraço para todo mundo da Torre, o pessoal que está nos acompanhando aí, é claro, para todo mundo que está nos acompanhando em todos os bairros, cidades, enfim, mundo afora, até pela internet, tá bom, gente? Forte abraço aí, é sempre bom ter a participação de vocês aqui no assunto do dia. O importante é que a gente trate sobre esse tema aqui e a gente traga essas informações. Inclusive, estou recebendo aqui algumas participações via WhatsApp e a gente vem para a participação agora do Evandro Bezerra, de Salgadinho, Olinda. Ele diz assim: é verdade que a conjuntivite bacteriana pode levar à cegueira? E se ela pega da mesma forma da conjuntivite viral, qual o correto para não pegar a conjuntivite? Em relação a essa questão da prevenção, o correto para não se pegar a conjuntivite até já foi falado, mas a conjuntivite bacteriana pode levar à cegueira mesmo, doutora? Sim, a bacteriana, como eu falei, né, vai depender da gravidade da bactéria que está causando a conjuntivite. Então, como eu falei, da gonococo, né, da bactéria, ela pode realmente, em questão de dias, perfurar o olho e você perder o olho. Então, por isso que há profilaxia em maternidades já públicas ou privadas, né, do colírio que é colocado para a conjuntivite neonatal, que é a prevenção. Então, que é uma questão de já é rotineiro, né, porque é uma das mais graves que você pode realmente perder o olho. E quando não tratada ou maltratada, né, então isso aí pode virar uma úlcera maltratada e aí vai levar às outras complicações que aí, infelizmente, pode levar à perda da visão e do globo ocular. Mas é bom até, né, para que as pessoas não fiquem assustadas aí, porque às vezes passa alguma informação. Uma doutora falou, são casos específicos, não é todo mundo que vai ter com o olho vermelho com conjuntivite achando que vai ficar cego. Evandro Bezerra, muito obrigado pela sua participação. E você que quer participar assim como Evandro, nosso WhatsApp, 99209-4819. facebook.com/assunto do dia, a fanpage no Face para você participar. Você pode ligar para a nossa linha interativa e falar com a nossa produção, 3424-1547. Não deixe de participar do assunto do dia. Tenho certeza que nossos convidados vão ter muito prazer em responder suas perguntas. Daqui a pouquinho a gente volta, vamos para um rápido intervalo. Já estamos de volta, hoje a gente fala sobre conjuntivite aqui no programa Assunto do Dia e vamos voltar aqui para o quadro Mitos ou Verdades. Traz aqui, produção, nossos convidados querem responder aqui para a gente. Ficar perto de uma pessoa com conjuntivite automaticamente causa transmissão? Mas acho que dá, muitas vezes, quando a gente está com muito medo, dá até uma coceira psicológica. Dá, né? psicológica dá isso aí. Mas chega a transmitir, não?
Não, a não ser que haja um contato com a secreção e você venha desenvolver, como a gente falou, depois do período de incubação, não tem esse risco imediato, não, pelo contato direto, não. Então, a gente fica brincando, não precisa estar botando a pessoa no quarto e servindo pizza por baixo da porta para deixar a pessoa totalmente isolada, não. Deixar a pessoa na solitária. Uma questão que eu acho interessante é, desde o primeiro bloco, quando o senhor falou acerca da incubação, doutor. Lá na minha casa, durante a minha adolescência, eu tive conjuntivite e eu passei para todo mundo lá. Minha mãe pegou logo de cara, meu irmão também. Meu pai demorou quase uma semana para pegar. Esse período de incubação, quanto tempo é? E a que ele se refere? É o período que o vírus vai demorar para se manifestar? Ou ele estava em algum local que demorou para a pessoa pegar e depois coçar o olho? Exatamente. O período de incubação é o período entre porque o vírus ele só causa, como a bactéria, ele só causa doença se ele aderir à célula, entrar na célula e se desenvolver lá dentro. Então, algumas vezes você pega, o vírus entra no seu organismo e você não desenvolve nada. O período de incubação é o período entre a contaminação e o desenvolvimento dos sintomas e dos sinais. Então, esse período é variável, a média de em torno de 5 dias, mas de 5 a 7 dias é a média histórica. Então, provavelmente, quando você teve todo mundo ao mesmo tempo, vocês foram fonte na mesma hora, quem teve ao mesmo tempo, e o seu pai, ou provavelmente o pai de vocês, contaminou com vocês e por isso que ele veio uma semana depois, entendeu? Então aí já dá para a gente entender que provavelmente quem teve ao mesmo tempo teve a mesma fonte, provavelmente ou numa piscina ou de repente com algum objeto contaminado. Então assim, doutora, mesmo quando alguém na casa ou as pessoas na casa já estiverem curadas, é importante fazer a limpeza de todos os locais. Acho que o mouse do computador é onde a gente está sempre com a mão, né? Esses locais aí onde a gente está sempre pegando, limpá-los para que pouco tempo depois a gente não venha ter a doença. Para não venha se reinfectar. Né? Então, assim, é comum também acontecer dentro da mesma casa, algumas não se contaminarem. Então, essa daí pode estar um pouco mais fortalecida da sua imunidade. Tá? Então, isso também acho que vale a pena, é uma dieta balanceada, né? Rica em vitamina C. Né? Então, o vírus, ele, como você tiver num ambiente, no aglomerado, muitos gripam, outros não. Então, às vezes você está com as defesas mais baixas, né? E aí você se torna mais propício também a pegar aquela contaminação. Então, você também tem que ver a sua saúde também. Né? É bom estar atento a tudo no que diz respeito à saúde, né? Vamos para a próxima tela, produção, saber se é mito ou verdade? Os tratamentos para conjuntivite viral e bacteriana são iguais? Isso é uma questão interessante. Isso é mito ou é verdade? É um mito. Tá? A conjuntivite viral, o tratamento dela, ela é mais um tratamento de conforto, tá? Lubrificantes, compressas geladas, água gelada. A bacteriana, realmente, a gente tem que entrar com antibiótico, certo? Então, tem um tratamento específico. Embora muitas conjuntivites virais, elas podem se contaminar pela bactéria, porque você está lacrimejando mais, né? O olho está mais comprometido, é mais fácil de uma bactéria que está ali no próprio olho, né, que faz parte da nossa flora, ser oportunista e dali infectar. Então, de imediato, a viral não é tratada com antibióticos, mas pode ser que 2, 3 dias não venha uma melhora, uma secreção maior, a gente possa ter que entrar com esse tratamento. Então, às vezes, elas se contaminam, mas não é o mesmo tratamento. Importante saber disso aí. A produção já colocou aqui a nossa próxima tela. Quem está com conjuntivite tem que ficar em casa? Isso aqui eu já posso dizer que é mito, né? É necessário alguns cuidados, mas não precisa ficar em casa enclausurado, né? Exatamente. Não há necessidade não, porque a gente sempre recomenda, paciente, não, mas eu vou de óculos e ninguém vai perceber, mas o foco não é esse. O foco é que se você trabalha em conjunto com outras pessoas, a chance de transmissão é muito grande. E mesmo quando você não contamina os outros, normalmente causa uma repulsa no ambiente de trabalho, né? Fica uma situação meio constrangedora de se trabalhar. Então, normalmente, a gente, como a gente não sabe a evolução, tem conjuntivite que dura uma semana, tem conjuntivite como o nosso amigo aqui que durou 15 dias, e eu mesmo tive conjuntivite e eu passei um mês. Aí o pessoal diz, mas oftalmologista de conjuntivite, a gente é paciente, uma hora médica, outra hora torna paciente. E no nosso caso, como o vírus ele vai resistindo ao longo do tempo aos processos de esterilização, geralmente quando a gente tem oftalmologista de conjuntivite, ela tende a ser mais intensa. Entendeu? Porque a gente, apesar de a gente estar convivendo ali, quando tem, geralmente os quadros também são agressivos nos próprios médicos. Quando é duradouro assim, aí é necessário maiores cuidados, né? Porque a pessoa vai
poder transmitir para outras e também ter, como a doutora falou, às vezes a bacteriana e a viral no mesmo tempo, né? Exatamente. Necessário muito cuidado. Tem mais tela, produção, para a gente conferir se é mito ou se é verdade? Tem sim. A conjuntivite é mais comum no verão. Isso aí é verdade, né? Só que os casos eles começam a aparecer depois do verão, geralmente, ou já dentro da temporada? Veja só, eu não diria que ela é mais comum no verão, mas aqui em Recife, por exemplo, no Nordeste, a gente não tem estações do ano bem determinadas. Então, eu diria que é mais comum quando a gente tem aglomerados. Então, verão, tá mais na praia, mais piscina, mais mar, mais gente junta. Aí vem o carnaval, mas, por exemplo, no nosso calendário, julho é inverno, mas aí também é férias. E aqui em Recife a gente não tem, né, chuva, inverno, frio. Então a gente também está no parque, está na praia. Então a gente mantém o aglomerado. Um São João, por exemplo, aí acumula aí com a conjuntivite química, por exemplo, da fogueira, da fumaça. Então isso aí vai... Então tudo que é aglomerado, tudo que é festivo, eu acho que isso aí propicia a conjuntivite. Né? Não apenas essa estação do ano. Em outros locais, sim, a gente poderia dizer que é mais comum no verão, mas eu acho que no Nordeste a gente não tem essas estações definidas. Eu diria que aglomerados, né? Juntou gente, juntou festa, aí dá conjuntivite. Pode acontecer. Pode acontecer. Aqui em Pernambuco, principalmente, a gente tem 4 estações, né? São calor, quentura, mormaço e toró. Porque quando não está muito quente, está chovendo muito forte. Né? Vamos para a próxima, gente. O vírus da conjuntivite permanece nos óculos? E se permanece, por quanto tempo ele permanece? A conjuntivite, como a gente falou, a secreção, obviamente o óculos está bem próximo, em contato, então é difícil que a secreção escorra e o lacrimejamento e não fique no óculos. Então, o óculos ele deve ser individualizado e, como a gente falou em recontaminação para o próprio paciente, ele deve ser higienizado 1 ou 2 vezes ao dia, com água, nem que seja água com sabão ou com álcool. Porque existe o risco da contaminação entre as pessoas, como a gente falou, ou a recontaminação do próprio paciente. Por exemplo, eu posso usar o óculos, não usar mais, já está no período de melhora, e depois de uma semana, 15 dias, eu vou utilizar e ter a recontaminação. Então, quando a gente fala em cuidados para não transmitir a doença, a gente está falando entre os indivíduos e entre o próprio indivíduo. Né? E essa recontaminação, quando ela acontece, a conjuntivite vem mais forte? Ou não necessariamente? Não necessariamente. Não, em geral, ela acontece a perpetuação da conjuntivite, vamos dizer assim, por um período mais prolongado. Entendo. A gente conversava aqui, durante o intervalo, a gente fica ainda comentando sobre o tema, e a doutora Catarina falou sobre uma questão importante, eu acho que até é bom, por conta desse que foi falado aqui no Mito ou Verdade, a gente citar. Pessoas que emprestam, por exemplo, você pode emprestar um óculos de sol, óculos de grau a gente não vai emprestar, mas um óculos de sol você pode emprestar, até lente de contato a pessoa empresta. Isso não é bom, né, doutora? Não, né? Porque a lente de contato, principalmente, né, ela não deve ser tratada como um acessório, como um brinco. Né? É um acessório, vou ficar de olho verde hoje, me empresta aí teu olho verde para eu sair à noite. Então, ele está em contato diretamente com o olho, né, da pessoa, da secreção, da lágrima. Então, isso é muito mais fácil de passar a contaminação. E a flora das pessoas, elas são diferentes. Então, às vezes está ali uma bactéria, né, que é comum para aquela pessoa, mas para aquela outra que está sendo emprestada, ela pode não suportar e ter uma conjuntivite ou ter uma complicação. Então, lente de contato, principalmente, né, é da pessoa. Assim como o batom, né? Então, batom, me empresta teu batom aí. A gente não sabe, às vezes, se a pessoa tem um herpes labial. Então, ali, o vírus está ali. Né? Então, assim, tem certos utensílios, né, que é de uso pessoal. Né? Então, a gente tem que respeitar isso, principalmente quando entra em contato com secreções e mucosas. Tá? Então, respeitar isso aí para não ter outras complicações. Não é bom que a gente esteja emprestando. Essa é a nossa última tela do Mitos ou Verdades. Criança com conjuntivite tem que usar colírio mais fraco do que o dado em adultos. É mais ou menos isso também? O fato da idade vai determinar se o colírio é mais forte ou mais fraco? Na verdade, tem um mito e um pouco de verdade aí. O colírio ele não é que ele seja mais fraco, ele tem que ser adequado para a criança. Alguns colírios de uso no adulto, que a gente usa muito, que é a ciprofloxacina, ela tem uns estudos mostrando que ela pode se depositar na cartilagem de crescimento ósseo da criança. Então, obviamente que a concentração vai muito pouca para o sangue, porque a via normal ela vai para o olho, depois vai ser absorvida pelas mucosas,
para chegar na corrente sanguínea, para chegar no osso. Mas preventivamente a gente evita usar alguns colírios que se usa no adulto e na criança. Mas não usaria o termo fraco, mas usaria o termo mais adequado para a idade. Então, nem todo colírio que é usado no adulto pode ser usado na criança e vice-versa. É porque tem também de uso pediátrico, né? Assim como vários outros medicamentos de uso pediátrico, tem também o colírio mais específico, né? Uma dúvida que eu tenho, doutora Catarina, geralmente quando a gente tem a conjuntivite, a gente obviamente, como já foi dito, né? E todo mundo já sabe, a gente tem a questão do lacrimejamento. É isso que causa remelos, por exemplo, tem gente que quando acorda com conjuntivite não consegue nem abrir o olho, tem que fazer primeiro uma lavagem para depois conseguir abrir o olho. É geralmente por isso? É porque o aumento da lágrima, né? Quando você fecha o olho, fica aquele aumento da lágrima e durante o sono ela vai ressacar. Então, nesse ressecamento, o olho fica grudado. Tá? Então, se essa secreção é só ao acordar, melhor. Isso acontece bastante em crianças, às vezes que logo quando nasce existe a obstrução do canal lacrimal e a mãe fica preocupada, ele está com conjuntivite, com 1 mês de idade. E aí, na verdade, ele só quando acorda o olhinho está fechado. Você limpou, ele passa o resto do dia bem. O branco do olho está branco, não está vermelho. Então, a gente vai só observando e fazendo higiene. Tá? Não é necessário uma medicação para isso. Tá? Então, se só suja quando acorda, é por causa da lágrima que está ali acumulada. A gente limpa, fica bem, então a gente não trata. Tá? No caso dos recém-nascidos. A não ser que venha de recorrência, olho vermelho, inchando, né? E aí a gente vai tratar. A pessoa adulta, ela tem mais um cuidado de pôr a mão nos olhos, né? Por exemplo, se você tem uma coceira, a gente tem mais consciência de deixa eu lavar as mãos primeiro. Às vezes é uma coceira tão intensa que não dá, né? Tempo. Mas se der tempo, lava as mãos primeiro para depois coçar o olho. A criança não tem. É mais comum na criança ter conjuntivite ou algum outro problema de visão por conta disso? Esse aí é um capítulo, a parte que a gente poderia passar o dia falando aqui sobre alergias, porque a conjuntivite dá um pouco de coceira, mas quando a gente bota na balança, a ardência é maior do que a coceira. Então, quando a criança chega no consultório com um quadro de alergia, o olho coçando, com o olho vermelho, a gente já sabe que aquela conjuntivite provavelmente é conjuntivite alérgica. Então, essa prevenção do ato de coçar está relacionada diretamente com o desenvolvimento de algumas doenças, principalmente da córnea. A Catarina pode falar até melhor do que lida com isso diariamente, que é o ceratocone. Muita gente está ouvindo, a gente tem esse problema, que cerato vem de córnea, e cone é feito cone, ele fica com, em vez de ser curva, ele fica com aspecto bicudo. Então, isso causa uma distorção de imagens. O paciente muitas vezes não consegue usar óculos ou não tem uma visão boa com óculos, tem que ir para a lente de contato. E descobriu-se que o ato de coçar é um fator importante predisponente para o desenvolvimento desse ceratocone. Tanto que é muito mais comum em pessoas alérgicas do que no não alérgicas, o ceratocone. E aqueles casos que estabilizam, que normalmente o ceratocone a partir de com 20 anos diminui a evolução, ele evolui muito lentamente até os 40, mas os pacientes que têm a evolução desfavorável são exatamente aqueles pacientes que têm alergia crônica e coçam os olhos. Então, a gente diz que quando a coceira for insuportável, deve-se coçar não o olho em si, mas puxar um pouco a pálpebra e fazer uma pequena massagem, fazendo com que o tecido mais soft, vamos dizer assim, mais macio da pálpebra, faça um certo atrito, e daí eu não coçar. Mas se estiver insuportável, não coçar direto o olho, coçar, fazer com que a própria pálpebra tenha esse atrito e melhore essa coceira, e a utilização de tratamento específico, colírio. Então, eu acho que foge um pouco do tema, que a gente está falando mais na viral, mas é importantíssimo, porque às vezes o problema está dentro de casa. Por exemplo, em cortinados, exposição a bicho de pelúcia. E às vezes tem muito comum o paciente estar 10 anos tratando alergia, não fica bom com nada, usando corticoide, aquela complicação que a gente diz. Paciente insatisfeito, médico insatisfeito porque ele não tem um resultado, e às vezes o problema está na cortina de lado. A gente pede para tirar o cortinado, deixa só o blackout, né, que é mais fácil da gente limpar, e o problema está sanado. Isso eu estou dizendo porque aconteceu isso com meu filho, né? Anos e anos com alergia, coçando, com rinite e asma, medicamentos diversos, nada resolveu, e aí a gente optou com a orientação médica de retirar a cortina dele, e hoje ele está bem melhor. Porque a gente não quer deixar o quarto feio, né? Sem os bichinhos, sem os Exatamente. Sem a cortina, sem o tapete. Não precisa desfazer das coisas, mas, por exemplo, o bicho de pelúcia, quem tem alergia, é bom que ele esteja dentro de um plástico, tá? Porque aí você limpa, é mais fácil de não juntar o ácaro, a poeira. A cortina, o blackout é muito fácil de limpar, então diariamente você não consegue limpar a cortina diariamente. Mas o blackout com a lona você consegue limpar. Então, como a criança passa a maior parte do tempo no quarto, que ele vai dormir em torno de 8 a 10 horas, então geralmente quando tem uma alergia de difícil controle, a gente vai direto no quarto, que provavelmente está ali a causa do problema.
É importante pensar na questão da higienização de tudo, né? Ambiental, justamente para não ter alergias. Em relação à coceira, tem como a pessoa piorar o quadro? Que assim, tem gente que coça mesmo. Tem como ferir o olho ou algum problema desse tipo? Não, tem, né? Aí só o ato de coçar, né, dependendo da força que você coce, pode causar uma ceratite, né, que é pequenos arranhões na córnea, e daí você ter a sensação de corpo estranho, de lacrimejamento, e dependendo da mão que você use, uma mão suja, aí leva a contaminação para o olho e aí vem uma conjuntivite, né? E aí vai tornando-se um ciclo vicioso. Quanto mais você coça, mais você tem vontade de coçar. E aí pode vir o problema da córnea, tá? Então, esse ato e esse ciclo vicioso vai trazer algum problema, né? Ou geração de, não necessariamente do ceratocone, mas pode ser o grau, um astigmatismo, que você, no ato de coçar, você vai deformando o olho, né? Então pode gerar um astigmatismo, né? Que você poderia não ter. Então, o ideal a gente tem tratamentos, né? Para alergia, para coceira, colírios para isso, ou lágrimas artificiais, né? Que dá sentir vontade de coçar, pingo lubrificante, né? Com orientação, né? Então, acho que a gente consegue, na maioria dos casos, reverter, né? Esses problemas dos pacientes. É importante isso, né? Com orientação. Com né? orientação. Porque tem gente que vai, compra e sai utilizando. Uma questão que eu acho interessante é que as pessoas, quem utiliza óculos geralmente tem um lencinho para limpar esse óculos, né? Qualquer contato com óculos suja a lente e incomoda muito, então as pessoas utilizam esse lenço. A pessoa estava com conjuntivite, limpava o óculos com esse lenço. É importante que, após ela estar bem, ela faça a higienização apenas do óculos, ou que ela também possa ou utilizar uns lenços descartáveis para fazer essa limpeza, ou limpar esse lenço também. Né? Lavar o lenço, né? Aquele que geralmente vem na caixinha do óculos, né? Aquele lencinho de flanela, lava-se, ou então passa a usar durante a conjuntivite, não usa esse lencinho de tecido, e passa a lavar com água e sabão e limpar com um papel higiênico delicado, ou aquele lenço, né, de nariz, né? Porque tem que ter cuidado, senão beira de camisa vai arranhar o óculos, toalha. Né? Então, o óculos tem que ser sempre limpo com um tecido delicado. Tá? Então, aí, de preferência, né, quando a pessoa está com conjuntivite, a gente sempre recomenda não enxugar o rosto com a própria toalha ou a toalha do lavabo, enxugar com toalha de papel, trocar a fronha todos os dias, né, porque ninguém merece, a dona de casa ou a mãe ou a esposa, ter que lavar a toalha todo dia. Então, pega um papel toalha, enxuga o rosto, joga fora, né, para evitar aí esse gasto na natureza de sabão, água. Lava só a fronha, né, que você passa ali pelo menos 8 horas deitado. Aí a fronha realmente tem que ser lavada. Ótimo. Olha, a gente ainda vai responder aqui nossos telespectadores, tá bom? Tem muita gente mandando pergunta aqui, mas é no próximo bloco. Não sai daí não, que já já a gente volta. No programa agora a gente abre espaço para conferir as vagas de emprego disponíveis para hoje. Boa sorte! Vamos ver com a gente quais as oportunidades. São 6 vagas para técnico de refrigeração. É necessário ensino médio completo e experiência de 6 meses na função. O salário é de R$ 2.344. Tem ainda mais opções. Vendedor pracista, 8 vagas, ensino médio completo, experiência de 6 meses e a remuneração de R$ 954 para essas 8 vagas. Tem ainda mais 5 vagas para auxiliar de almoxarifado. Ensino médio completo é necessário, experiência de 6 meses na função e a remuneração é de R$ 954. Lembrando que são vagas para pessoas com deficiência. O Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda fica localizado na Avenida Rio Branco, número 155, no Recife. O telefone é o 3355-2900. Boa sorte para você que vai tentar uma inserção no mercado de trabalho. Olha, gente, vamos para aqui, para o nosso painel, porque chegou uma pergunta na linha interativa que a produção já separou para a gente agora. É a Marinete Gomes, de Abreu e Lima, tem 62 anos. Ela pergunta: tenho glaucoma e catarata, sinto muita dor nos olhos, ardência e fica um pouco vermelho. Uso 4 tipos de colírios, mas não sinto melhoras. Já fiz exames e não consigo um diagnóstico. Esses incômodos são consequência do glaucoma e da catarata? A pergunta da Marinete. Obrigado pela participação, Marinete. Um forte abraço para a cidade de Abreu e Lima, que está sempre ligada no assunto do dia na programação da Rede Brasil.
Assunto muito bom esse aí, porque eu sei que muitas pessoas estão sofrendo com isso hoje, porque o colírio, que muitas vezes é necessário, ele traz alguns efeitos colaterais. Então, no consultório é muito comum o paciente que usa colírios para o glaucoma, ele chegar com o olho vermelho, crescimento de cílios e uma complicação que é grave, que tem que ser identificada, que é ceratite. Então, esse colírio, a ceratite, o que é? Ele causa uma opacidade e umas microcerações na córnea. Então, isso causa muito desconforto e ardência, e ao mesmo tempo o paciente fica entre a cruz e a espada, porque ele não pode parar de usar os colírios. Mas é interessante esse diagnóstico, porque às vezes a gente suspende temporariamente esses colírios, tá? Mesmo que ele tenha um aumento temporário de visão, da pressão ocular, ou substituindo por medicação via oral, que pode ser usada para controle do glaucoma, até que essa superfície ocular se recupere. Tá? É importante falar que na associação do glaucoma com catarata, esse tema também era um tema que a gente poderia passar 2 dias aqui falando, alguns pacientes eles ficam com receio de operar a catarata por conta do glaucoma. Mas assim, a experiência nossa já de muitos anos aqui, Catarina, a gente tem alguns pacientes, é comum que o paciente opere a catarata como objetivo principal e indiretamente ele se beneficia com a baixa da pressão. Então é comum o paciente que usa 4 colírios, faz a catarata e passa a usar 2, 1, entendeu? Isso não é regra, mas é muito comum, em torno de 30% a 40% dos pacientes diminui a pressão ocular. E algumas vezes tem que fazer um procedimento combinado, porque a gente tem que considerar que se ele tiver com a visão embaçada pela catarata, a paciente, né, e tiver com esse sofrimento com colírio, existem as cirurgias combinadas, de cirurgia de catarata com glaucoma, que quando feito por um profissional já experiente, pode fazer com que ela melhore a qualidade de visão em relação à catarata, à nitidez, e não tenha esses sintomas irritativos que os colírios do glaucoma determinam na superfície ocular. Então essa paciente precisa ser examinada, porque é comum que o paciente tenha esses sintomas, ela não é exceção, isso é a regra para os pacientes que usam glaucoma, é ter essa irritação, e o problema ele vai se acumulando, porque o olho vai ficando ressecado, cada vez ardendo mais, e o paciente não sabe como conduzir, porque ele não vai poder parar o colírio, né? Mas assim, com o diagnóstico preciso, a gente consegue conduzir até, passar às vezes até algumas semanas sem o colírio, para que a superfície ocular se recupere. Muito boa aí a participação da Marinete, né? E a gente pede a sua participação também. Nossos convidados têm o maior prazer em responder as perguntas. Já vou para algumas do WhatsApp, gente. A Vera Medeiros, de Olinda, pergunta o seguinte, sobre celulite decorrente de conjuntivite. Eu vi essa pergunta aqui, na verdade, no intervalo e comentei aqui com os nossos convidados. Eu nunca tinha ouvido falar no termo celulite, né, se tratando de algum problema de visão. Ela pergunta, é grave alguns pacientes, ela diz, né, é grave, alguns pacientes ficam em casa colocando gelo nos olhos, pode ter até uma inflamação no encéfalo. O que seria essa celulite decorrente de conjuntivite? Ela é comum também de acontecer? Na verdade, a celulite, né, é uma inflamação, né, das células da gordura, tá, que isso faz com que o olho fique bem inchado, né? Então, o olho da conjuntivite ela já fica normalmente inchada, e a celulite torna-se mais frequente na infância, porque as barreiras estão mais frágeis. Tá? Então, essa inflamação, essa infecção realmente pode agravar com a celulite. Geralmente, são pacientes que, às vezes, associadamente, têm uma infecção também, ou uma sinusite, uma sinusopatia. Tá? Então, a conjuntivite, geralmente nas crianças, ela está associada a um quadro viral, de febre, de baixa da imunidade. Então, isso pode gerar a celulite, sim. Se ele vier associado com febre, tá? E olho bastante inchado, hiperemia, né, que fica ao redor vermelho, muitas vezes essas crianças têm que ser internadas para tomar antibiótico pela veia, tá? Quando, né, dependendo da orientação, se realmente oral não der resultado. Tá? Então, realmente é uma complicação que pode acontecer, não apenas de conjuntivite, como de uma sinusite, né, de um quadro gripal na criança ou no adulto, pode acontecer, e realmente é grave porque se você não combater, ela pode realmente, porque o olho ele tem extensão para o cérebro, então ele pode se estender realmente e virar uma complicação mais séria. Muito boa pergunta e muito boa também a explicação. Lenira Reis, do Sancho, ela participa aqui também. Bom dia, se a conjuntivite pega-se através do contato, porque os oftalmologistas não limpam as máquinas, instrumentos onde fazemos exames periódicos. Pode se pegar, né, se não for feita a limpeza, mas geralmente é o que é feito, né? A limpeza dos materiais onde são feitos os exames, né?
Nos centros com grande volume, essa higienização talvez não seja a contento e da forma necessária, porque se você imaginar que num atendimento de emergência, algumas vezes você tem 500 atendimentos, 500 pacientes com conjuntivite, é difícil. Se você for parar para limpar todos eles, vai acabar esses 500 em 10 dias, né? Então acaba que o risco maior realmente é nesses atendimentos onde tem um grande volume. No consultório nosso, a gente tem a conjuntivite, que passa a ser ou 1 ou 2 por dia, ou às vezes até por semana. Então, esses cuidados passam a ser mais fáceis ou as variáveis são mais fáceis da gente controlar. Ou seja, o paciente, quando sai conjuntivite, a gente para o consultório, faz toda a esterilização, desde a maçaneta até a cadeira que o paciente estava, o balcão, os aparelhos todos, eles têm um produto específico para essa higienização. Então, isso não é uma abordagem que tenha que ser assim, eu quero fazer, não. É necessário se fazer. Então, é uma obrigação nossa que seja feito, até previsto pela Anvisa. Esse intervalo entre um paciente e o outro, para que não haja o contato do vírus do paciente com o outro. Inclusive, é uma preocupação que o próprio paciente pode ter, né, ao chegar num atendimento, né, de pedir, se for o caso, que seja feita essa análise, né, doutora? Olha, aqui tem o Guilherme, meu xará, né, de Piedade. Ele pergunta o seguinte: a degeneração macular tem relação com a conjuntivite e qual a causa? Também mais um termo que eu não conheço, mas vai ser explicado aqui para os nossos especialistas. A conjuntivite, ela acomete a parte anterior do olho, que é a conjuntiva, a parte branca, tá? Essa membrana que reveste a parte anterior. A degeneração macular, ela acomete a retina, que é a parte posterior do olho. Então, assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? A causa da degeneração macular geralmente é relacionada à idade, né? Então, aí vem, talvez, inúmeras causas. Realmente não faz parte muito da minha vida do dia a dia, porque eu faço realmente a parte anterior, não faço a parte posterior, né? Não sou retinóloga, mas, às vezes, deficiências de vitaminas, radiações solares, que mais? A idade avançada. A idade avançada, né? Que agora a gente, com esse aumento de expectativa de vida, a gente está vendo mais casos de degeneração macular, altos míopes, tá? Então, existem várias causas que causam essa degeneração macular, mas não tem nada a ver com a conjuntivite. São coisas totalmente diferentes, não tem bem vinculação, né? Não. O Guilherme ainda pergunta se a candidíase pode causar conjuntivite. Isso é possível? Pode, é possível, é raro, mas é mais comum em pacientes diabéticos, porque não só pelo aumento do substrato da glicose, que fica para o fungo, né? Porque o paciente diabético, por mais que ele esteja controlado, ele apresenta picos de glicose durante o dia, isso predispõe ele a infecções. Então, conjuntivite por candidíase ou úlcera por candidíase, geralmente quando se tem, às vezes o paciente não sabe nem que é diabético, na verdade é o caminho inverso, a gente dá o diagnóstico, que ela se apresenta com uma espécie de uma placa esbranquiçada na córnea ou na conjuntiva, e quando a gente tem esse diagnóstico, obrigatoriamente a gente tem que pesquisar uma causa de imunossupressão no paciente. Olha, tem mais uma participação agora da Vilma Maria de Cajueiro Seco, ela tem 75 anos. Ela diz o seguinte: estou com uma inflamação no olho direito e gostaria de saber se é correto higienizar com lenços de papel e shampoo infantil. Seria correto? Veja só, aí essa questão do shampoo infantil geralmente acomete os dois olhos, né? Que é chamada da blefarite. São pequenas, tipo caspas que acometem os cílios, que isso é crônico e que pode deixar os olhos vermelhos. Acometendo um olho só, eu acho improvável, tá? Então, realmente ela tem que ser examinada porque geralmente são os dois olhos que são. Mas assim, não faz mal lavar os olhos com shampoo infantil, né? Um shampoo que arde menos, uma gotinha na hora do banho, faz uma espuma, fecha os olhos e passa nos cílios. Por que a gente recomenda o shampoo infantil? Porque ele arde menos os olhos. Então, se por acaso você correr o risco de abrir, vai arder menos e você vai correr menos o risco de ter uma conjuntivite química, né? Se você usa um sabonete, qualquer sabonete ou qualquer shampoo, você pode ficar com o olho mais vermelho ainda por causa da conjuntivite química da substância. Então, é mais suave o de bebê do que o nosso de adulto normal. Esse tipo de limpeza ele pode ser feito para outros casos? Pode, isso aí não... Assim, por exemplo, eu faço com o meu próprio sabonete, né? O sabonete que eu tô ali, lavei os cílios, mas eu tenho cuidado de não abrir os olhos para não causar uma conjuntivite química, não arder.
Tá? Então, ainda vai depender da tua prática. Existem também produtos específicos no mercado para a blefarite, não necessariamente o shampoo. O shampoo se torna uma coisa mais em conta, mais barata. Mas existem tratamentos específicos realmente de Blefagel, Frex Clean, né? Existem produtos de limpeza, né? Realmente direcionados para as pálpebras, que aí arde bem menos até do que o shampoo de bebê. Mas aí o custo se torna elevado. Né? Então a gente tem que pesar às vezes o custo-benefício. E com o olho só, ela precisa ser examinada, porque aí provavelmente não vai ser só o shampoo que vai resolver. A limpeza também pode ser feita por lenços de papel, a gente pode utilizar também para a limpeza do olho de uma maneira geral? O ideal é que seja o lenço de papel, porque se for uma conjuntivite, você vai limpar com lenço de papel ou papel higiênico ou guardanapo e vai jogar fora, vai desprezar. É muito melhor do que o pano. Né? É muito comum a gente chegar, quando a gente estava na residência, né, em serviços públicos, o pessoal chega agarrado com um pano, o tempo todo limpando com lenço ou uma toalha. Dias e dias a fio. Né? Dias e dias a fio com aquela toalha no ombro, né? Então, não deve. A mesma coisa de bebês que estão, ou crianças que vêm com aquela fraldinha. Eu digo, troque a fralda pelo menos umas 3 vezes no dia. Porque você limpa ali o olhinho com a fralda, é delicado, mas ali está perpetuando aquela infecção. Então, lenço de papel, papel toalha, guardanapo, de preferência, porque aí é descartável. O ideal é o descartável justamente para não ficar acumulando a secreção, né? Tem a participação da Eliane Santana, de Peixinhos, Olinda. Ela diz, bom dia, tenho um filho de 15 anos, desde os 6 sofre de conjuntivite. Em 2017 foi feito o diagnóstico, conjuntivite alérgica crônica. Passou a usar Lastacaft, eu não sei se eu pronunciei correto. Estamos desesperados, crises constantes. Me ajude, como protegê-lo? O que evitar? Ele está cursando agora a 2ª série do ensino médio. Eliane, muito obrigado pela sua participação. Qual que seria aí o procedimento? Como que ela pode ajudar aí o filho dela, né? Com conjuntivite alérgica crônica? Essa conjuntivite a gente dá um destaque especial a ela, porque é comum no consultório. Normalmente é mais comum em homens, começa em torno de 4 anos de idade, mas a média de duração entre os períodos de crise e o intercrise, que é o período onde a criança não está com conjuntivite, ela pode durar até 8 anos. Então isso tem que ser muito bem estabelecido com a família, porque senão passa a impressão que você ou está dando diagnóstico errado ou está fazendo alguma coisa errada. Do mesmo jeito que algumas pessoas têm asma e ficam com essa reação a gente chama de hipersensibilidade do brônquio, no caso da conjuntivite alérgica, ele está reagindo a algum alérgeno. Algumas vezes a gente toma todos os cuidados, como a gente falou aqui, de cortinados, de evitar corantes, e mesmo assim a criança fica com o quadro de conjuntivite arrastado. Hoje a gente tem alguns medicamentos específicos que melhoram o quadro da alergia, a Catarina trabalha com isso muito bem, e evita o uso crônico do corticoide, porque o corticoide, mais uma vez aqui, ele pode ser usado, nesses casos deve ser usado, mas num período curto do período das crises. No período intercrise existem colírios específicos, hoje o tacrolimus, que a gente é um colírio que é específico para isso, que faz com que as crises fiquem mais espaçadas ou que elas não aconteçam. Porque é um problema realmente grave o uso de corticoide contínuo. Algumas vezes a gente está no consultório, chega uma criança que está usando corticoide colírio, achando que é inócuo, que não vai causar mal, há 2 anos. Então chega no consultório com glaucoma, a criança, imagina o desespero. Para a gente que é médico, né, para avisar a família. Com glaucoma, com catarata. Então, como é minha área da catarata, eu já operei criança de 6 anos por conta de uso prolongado de corticoide. Então, o conselho que eu tenho para dar para ela é que, primeiro, ela não se desespere, porque se for a conjuntivite vernal, ela dura esse tempo todo mesmo, tá certo? A única coisa que eu acrescentarei aí é que existe uma correlação, a gente fez um estudo mostrando que existe uma correlação entre uma bactéria chamada Chlamydia trachomatis, que dá o tracoma, não é o glaucoma, é o tracoma, e alergia. Então, nesse caso muito arrastado, eu tenho feito a pesquisa com cultura de secreção para ver se essa bactéria não está envolvida na alergia. Eu acho que valeria a pena ela fazer esse tipo de pesquisa, porque se a causa for essa, a gente trata a bactéria e a criança se livra no caso de adolescente, se livra da conjuntivite alérgica crônica, né? Mas é um assunto também muito importante, um problema que aflige a família, que é comum chegar com um saco de colírios, né? Com diversos colírios, querendo que isso se resolva da noite para o dia, ou que a criança se livre da alergia, onde, na verdade, o que a gente tem que fazer é tratar de forma adequada e explicar que vai ter o período de crise e não crise, crise não crise. Qual é o nosso objetivo? Quando não é possível debelar totalmente a alergia? É com que essas crises fiquem bem espaçadas, tá? E que a criança use o mínimo possível de corticoide. Então, a gente conseguindo isso já é uma grande vitória, né? Fica aí o alerta, a orientação para a Eliane, né? É sempre bom também, é claro, o acompanhamento de um profissional. Tem mais pergunta, Maria Francisca de Camaragibe, tem 69 anos. Ela diz assim,
Quando fixo o olho em algum objeto, sinto minha pupila doer e os olhos começam a lacrimejar. Estou com início de catarata? Ela quer saber, é possível? Ela está, né? No caso, ela está afirmando que está com início de catarata. É comum isso? É consequência justamente do início desse processo da catarata? Na verdade, ela deve estar, talvez até precisando de óculos, renovar o óculos dela e ter um exame, né, para saber se isso é essa dificuldade que ela tem, ela está ali forçando para enxergar alguma coisa, se é apenas uma correção de óculos ou a catarata. Né? Não dá para a gente dizer assim sem realmente examinar. Ela está tentando, pelo que eu entendo, ela está tentando forçar a ver uma coisa e está sentindo incômodo, né, por não estar conseguindo. Então, das duas, uma. Ou realmente uma catarata que está impedindo ela de enxergar nítido, ou a falta de um óculos ou de uma correção adequada. É até importante frisar isso, né? Porque como ela está com início de catarata, alguém que tem o mesmo problema pode não estar, né, com catarata e já ficar bastante preocupado, achando que está com um problema um pouco mais sério. Olha, a gente perguntou na enquete de hoje para você o seguinte: você lava as mãos com frequência para evitar a conjuntivite? 65% das pessoas responderam que sim, 35% responderam que não. A gente já percebeu hoje, entre várias coisas que a gente aprendeu aqui com os nossos convidados, é que é necessário que a gente esteja sempre higienizando as mãos, principalmente em locais onde tem muita gente, para evitar a conjuntivite, entre outras coisas, né? Quero agradecer a doutora Catarina Ventura pela presença aqui. Obrigada. Muito obrigado e a gente espera recebê-la mais vezes no nosso Com certeza, é sempre um prazer estar aqui podendo dividir aí os conhecimentos. Doutor Wagner, a gente agradece também ao senhor pela participação. Eu agradeço, queria agradecer aqui a toda a equipe, né, o acolhimento que a gente sempre tem aqui, realmente a gente se sente em casa. Hoje fiquei muito feliz quando eu vi Catarina, porque a gente realmente é como se fosse uma extensão da nossa casa e sei do impacto que algumas informações têm para a população em geral. Então, queríamos colocar sempre, nos colocar à disposição, sempre que possível a gente está disposto a colaborar de forma sempre assim clara e objetiva e sempre ajudando a população, que é o objetivo final da medicina, é esse, né? É o bem-estar do próximo, o bem-estar comum da população. Certeza, o nosso também, o nosso objetivo é ajudar a população e a gente agradece a você que participou, que mandou sua pergunta, que fez o programa Assunto do Dia junto com a gente. Já temos encontro marcado amanhã. Além dos nossos convidados aqui, a gente trabalhou hoje aqui no estúdio com o William José, Alberto Araújo e com o meu professor Josival Gomes. Fora uma equipe toda que está por fora ajudando a gente a fazer esse programa. Amanhã tem mais, muito obrigado pela sua participação e até a próxima.